E aí, pessoal, sobre o objeto da ADI e ADC, o que é que a gente ainda tem para falar? Perspectivas levadas em consideração para saber se um ato pode ser impugnado ou não. E aí, professor, não se leva em consideração, meus amigos, o nome do ato. Não é porque eu vou chamar de lei extraordinária. Não, tá bom? O que eu vou levar em consideração são as perspectivas para um ato. E que perspectivas são essas, professor? Perspectiva material. A relação da substância do ato, o conteúdo e a natureza. A sua relação temporal, quando que foi publicado, e sua relação espacial, de onde o ato emanou. Por que isso, professor? Porque, por exemplo, as leis municipais não podem ser impugnadas por ADI. Então eu tenho que olhar o aspecto espacial. A ADI não é hábil a se manejar para questionar uma lei municipal. Ou uma lei distrital de caráter municipal também não pode. Eu tenho que olhar o tempo. Por quê, professor? Porque se a norma foi publicada antes do parâmetro invocado, eu não vou falar em constitucionalidade. Eu vou falar em não recepção ou eu vou falar em revogação. Eu tenho que olhar o ato material, se via de regra é aquele ato normativo apto a ser declarado inconstitucional. Dito isso, pessoal, eu chamo a atenção de vocês que a ADI e a ADC, de novo, tem um objeto, igual tem um parâmetro diferente, o da ADPF é mais restrito, para apenas os preceitos fundamentais, a ADI e a ADC nós temos objetos distintos. E aí, professor, vamos lá. A primeira coisa que pode ser impugnada por ADI e por ADC é a lei. Ou outro ato normativo. E aí, professor? Lei, inclusive, aquelas de efeito concreto, porque, via de regra, a lei ela é geral e abstrata. Esses outros atos normativos que possam ser avaliados como quanto à sua constitucionalidade, tem que gozar, então, daquele condão de generalidade e abstração. Exemplo, professor, um tratado de convenção internacional. Tá bom? Vigente, o que é que eu vou olhar? Uma lei, ou dois, um ato normativo vigente. Professor, se não está vigente, precluiu, não dá mais para pedir a inconstitucionalidade. Ah, professor, mas e se eu me sentir lesado? Vai para o processo subjetivo, você que está se sentindo lesado por uma aplicação de uma norma anterior, tá bom? Que já não está mais produzindo efeitos. E eficaz, ou seja, apta a produzir os seus efeitos, que, olha, viole diretamente a Constituição. Se houver um intermediário, meus amigos, mais uma vez eu lembro a vocês, não vai ser controlado no nosso sistema de controle concentrado abstrato, tá bom? Para frente, além do mais, pessoal, atos tipicamente regulamentares não são objetos de ADI nem de ADC. Por que, professor? Porque se está regulamentando uma norma abaixo da Constituição, não está violando diretamente a Constituição. Então, se estiver regulamentando a lei em sentido amplo, ainda que exorbite dos limites do ato regulamentado, não há violação direta. Olha de novo. Pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês nesse segundo slide o que não é objeto, porque aí fica muito mais fácil, porque aquele conceito é muito amplo. Se fosse só a lei, tudo bem, mas também é outro ato normativo. Então, vamos por parte. O que não pode ser? Primeiro, atos tipicamente regulamentares. Professor, e se tiver generalidade e abstração, e tiver ligado diretamente à Constituição, poderá ser impugnado por ADI? Claro, meus amigos. Porque muita gente vai dizer o seguinte, olha, tem aqueles decretos autônomos que vão regulamentar situações da vida pública. Mas aí, pessoal, a violação é direta. Se a violação é direta, pode sim ser objeto, tá bom? Cuidado, meus amigos, porque eu lembro a vocês da inconstitucionalidade consequente. Como assim, professor? Se
a lei que está sendo regulamentada for afastada porque seja inconstitucional, eu tenho ali o famoso arrastamento e eu retiro do ordenamento jurídico. Então vamos lá. Atos tipicamente regulamentares de normas infraconstitucionais não podem ser objeto. Professor, e se regulamentar a própria Constituição? Aí, meus amigos, pode, porque o único óbice para isso é a violação direta. Se estou violando diretamente a Constituição, eu posso ser controlado por ADI ou ADC, tá bom? Para frente. Normas constitucionais originárias. Aí, pessoal, muito se questiona. Olha, professor, eu posso invocar a inconstitucionalidade da Constituição? Depende. Se ela foi criada pelo poder constituinte originário, aquele que não encontra limites na ordem constitucional de um país, então, por óbvio, meus amigos, que não. O STF não está acima do nosso poder constituinte originário. Foi o poder constituinte originário que criou o STF. Tá bom? Ah, professor, mas por que você falou depende? Aí eu digo para você, meu amigo, depende por quê? Porque se for uma emenda à Constituição, pode ser controlado sim. Se aquela emenda constitucional violar uma norma originalmente constitucional, ou pelo menos anterior à emenda, ela então pode ser declarada inconstitucional por ADI ou por ADC. Tá bom? O que mais, professor? Lei de efeito concreto já exaurido. Sei lá, aquela lei da Copa do Mundo. Fica proibida a venda de produtos de bebida alcoólica na intermediação. É crime. Ou então aquele negócio. Fica criada a aposentadoria especial para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Só que aí fulano já morreram. Não tem mais aposentadoria sendo paga. Para que eu vou gastar tempo do STF com ADI e ADC? Tá bom? Então, retira aí também do rol do que pode ser controlado. O que mais? Que, de novo, olha ainda, não podem ser objeto de ADI e ADC. Lei específica suspensa pelo Senado em controle difuso. A gente vai ver isso lá no controle difuso. Em decisão definitiva prolatada pelo STF. Ok, se aquela lei não é eficaz, se aquele ato normativo não está apto a produzir efeitos, não pode ser controlado, tá bom? Que mais? Lei temporária, salvo se impugnada e inclusa, olha aqui, ó, aqui é um detalhe importante, não é só impugnada, mas inclusa em pauta para julgamento. Ah, professor, se foi impugnada antes de vencer a lei, mas só foi pautada depois de vencer a lei, aí também já não pode mais ser julgado, vai ter precluído, temos o caso de preclusão da petição inicial, tá bom? Então, se foi impugnada e inclusa na pauta de julgamento antes do exaurimento de seu termo, antes de perder seu efeito, então ainda pode. Tá bom? Ah, professor, se já tiver exaurido o efeito, não é mais eficaz. Mesma coisa que a gente falou ali daquelas normas que estão com a eficácia suspensa pelo Senado. Normas já revogadas. Não ameaçam mais, pessoal, a supremacia da Constituição, já estão fora da nossa ordem constitucional, não produzem mais nenhum tipo de ameaça. Então não há, de novo, por que perder o tempo. Cuidado, pessoal, com as fraudes processuais, quando o Poder Legislativo tenta fraudar o controle da constitucionalidade. Foi aquilo que eu falei para vocês que aconteceu uma vez no Distrito Federal. Antes do Supremo julgar, aí ela revogava. Aí retirava da pauta. Aí o Supremo não julgava. Já é outro caso, na verdade. Aí publicava de novo a mesma lei, agora com um número novo. Alguém impugnava de novo, ia lá, pautava, tal. Quando ia julgar, revogou. Não julga não. E aí, pessoal, se tiver ali aquela fraude processual, se a lei está sendo revogada para que ela não seja julgada, aí, paciência, a gente não está aqui de brincadeira. O STF vai lá e poderá julgar e para dizer, é inconstitucional. Se você trouxer a mesma lei de novo, mais uma vez, a vida, com um número requintado, a gente vai declarar inconstitucional de cara, tá bom?
Cuidado! Se julgado antes de ser revogado, o tribunal tem que ser avisado. Tá bom? Se julgado antes de avisar o tribunal da revogação, cabe ADI. Como assim, professor? O STF foi lá, pautou, está discutindo, aí vai lá e revoga. Ninguém avisa nada para o STF. O STF vai lá e continua o julgamento. Julgou, publicou, a decisão vale, tá bom? Se não avisaram o STF antes do julgamento, a decisão é válida. Além do mais, pessoal, também não pode ser declarada inconstitucional por ADI ou ADC, norma declarada inconstitucional pelo plenário do STF, constitucional ou inconstitucional. Como assim, professor? Seja no controle difuso ou concentrado, se o STF já se manifestou sobre aquela norma, em tese eu não vou mais impetrar um ADI ou um ADC. Se eu já tenho uma decisão do STF, professor, como fica ali a questão da mutação constitucional? Pessoal, essa regra aqui que eu estou mostrando para vocês agora, ela cabe exceção apenas se ficar comprovada e aceita a tese jurídica pelo STF de que houve mudança nas circunstâncias fáticas. O direito evolui, a sociedade evolui. Um julgado lá de 30 anos atrás não pode proibir um julgamento novo se naquela circunstância a sociedade mudou. Tá bom? Então, vamos ter cuidado, porque, regra, não cabe um novo julgamento daquela norma que já foi declarada constitucional. Professor, e se a regra for declarada inconstitucional? Se a norma foi declarada inconstitucional, ela já foi retirada do nosso ordenamento. Não produz mais efeitos. Então, não pode ser julgado por uma nova ADI e ADC, porque ela não existe mais. Tá bom? Pessoal, passei aqui na empolgação dos 10 minutos, mas fica ali dentro da nossa margem de segurança. Agradeço, mas volta que a gente ainda tem mais bloco.